Rússia. Antes da Revolução, o país era governado por um regime autoritário, chamado de regime tsarista. O tsar era quem controlava o Estado. Era um monarca absoluto e tinha o apoio da Igreja Ortodoxa Russa, da burocracia civil e da nobreza. Praticamente todas as terras do Estado estavam sob o controle dessas pessoas. Assim, os camponeses, conhecidos como mujiks, tinham muitas dificuldades para trabalhar e sobreviver. A Rússia apresentava enormes desigualdades sociais e econômicas. Praticamente 85% de sua população vivia no campo no final do século XIX, ou seja, o Estado era agrário. Em 1898 foi quando começou o primeiro partido de caráter socialista marxista do país, Partido Operário Social Democrata Russo, o POSDR. Em seu interior havia duas tendências, os mencheviques e os bolcheviques. Assim começou a luta contra o tsarismo. A partir da metade do século XIX começou a industrialização da Rússia. As principais indústrias ficavam em Moscou e São Petersburgo, mas as condições de trabalho eram duras e precárias. Muitas pessoas vieram do campo para a cidade nessa época. Em 1917, a Rússia e a Alemanha assinaram um acordo de paz por causa da Primeira Guerra Mundial. Enquanto as outras potências europeias continuavam na guerra, efeitos do conflito fizeram com que em 1917, 5.500.000 soldados russos estavam entre mortos, desaparecidos e prisioneiros, assim abalando o país. Manifestações populares ocorriam na Rússia nessa época, com participação de operários e camponeses, pois o país enfrentava graves problemas militares. Poucos depois da retirada da Rússia da guerra veio a Revolução. Liderado por Lenin, Trotsky e Stalin, os revolucionários socialistas, em 1917, tomaram o poder e implantaram um Estado baseado na doutrina marxista. Um grande movimento que marcou o século XXI foi a Revolução Russa. Essa revolução implantou grandes transformações políticas, econômicas e sociais no país, influenciou nas criações de vários partidos socialistas em diversos países, e em 1922 houve a criação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A Rússia czarista. Antes da Revolução, o regime político na Rússia era um monarca absoluto, que continha o apoio da Igreja Ortodoxa Russa, dos proprietários de terra e da burocracia civil. Os entros, que eram as assembleias distritais, e as dumas, que eram as assembleias municipais, com muitas limitações, podiam contestar os poderes do tsar. Era praticamente um regime autoritário, onde o tsar era quem controlava tudo, de acordo com suas vontades e desejos. Com 85% de sua população morava no meio rural, ou seja, era um estado predominantemente agrário. Sua economia baseava-se na agricultura. Um problema era que a igreja e a nobreza maior possuíam a maior parte de terras. Assim, vários camponeses não eram donos das terras onde trabalhavam, ou não podiam plantar por não possuírem terras. A vida no campo era difícil e precária na Rússia. A parcela mais numerosa da sociedade russa eram os camponeses, que eram os mujiks. A maioria deles não tinham terras necessárias para sobreviver. Então o governo de Tsar Alexandre II concedeu terras aos mujiks. Tentou algumas reformas, mas não foi satisfatório para os mujiks. Alexandre teve em sua visão a modernização e industrialização da Rússia. Com o grande afluxo de capitais estrangeiros, como os capitais ingleses, franceses, entre outros, a partir da metade do século XIX começou a industrialização da Rússia. Em Moscou e São Petersburgo existiam as principais indústrias da época no país. Nela surgiu um grande contingente de operários. Jornada de trabalhos entre 12 e 16 horas, falta de segurança, inexistência de uma legislação trabalhista, baixos salários, eram essas as condições que os operários russos viviam naquela época. Como pode-se ver, as condições de trabalho eram duras naquele tempo para os operários russos. Essa situação fez com que contribuísse para os operários se revoltassem contra o tsarismo. Assim, o pensamento marxista se fundisse no meio urbano. A preparação política. Com a divulgação dos pensamentos marxistas, formou-se, em 1898, o primeiro partido político com caráter social do país, o Partido Operário Social Democrata Russo, POSDR, além de vários agrupamentos de esquerda. Os bolcheviques, que era a maioria, e os mencheviques, que era a minoria, era a divisão dentro do POSDR, mas Yuli Martov e Georgy Plekhanov eram os líderes dos mencheviques. Defendiam que o poder político devia ficar nas mãos da burguesia. Assim ocorreria a instauração de uma república e gradualmente a transição para o socialismo. Lenin era o líder dos bolcheviques. Os bolcheviques defendiam a necessidade de uma revolução proletária. Por causa dessas diferenças havia a disputa pelo poder do Partido Operário Social Democrata Russo. Nessa mesma época, entre 1904 e 1905, a Rússia foi derrotada
na guerra russa-japonesa e sofria, por causa da derrota, grandes consequências. Com essa derrota, a população sentiu-se humilhada, além das perdas de homens e recursos. A sociedade civil reagiu, onde houve um clima de descontentamento popular. Esse clima fez com que houvesse vários conflitos entre o povo e o governo do Tsar. O ensaio geral de 1905. Uma das fases de grande importância para que surgisse uma revolução foi o Domingo Sangrento. Houve uma união entre trabalhadores, em 1904, que organizou uma carta de reivindicações trabalhistas para a direção da usina de Putilov, que se localizava em São Petersburgo, onde naquela época era a capital da Rússia. A direção da usina não aceitou as propostas dos trabalhadores e demitiu os operários que participaram e aderiram nessa manifestação. Assim, mais para frente, veio novas lutas e revoltas populares. Uma manifestação pública em janeiro de 1905, em solidariedade às pessoas que perderam seus trabalhos na usina, foi feita. A manifestação ocorreu em direção ao Palácio de Inverno, onde estava localizado o Tsar. Queriam promover uma Assembleia Nacional Constituinte e queriam pedir reformas para o país. O governo respondeu de forma sinistra a essa manifestação, onde ordenou reformas para o país. O governo respondeu de forma sinistra a essa manifestação, para que os soldados metralhassem os manifestantes. Muitas pessoas ficaram feridas e morreram nesse dia. Este fato ficou conhecido como Domingo Sangrento. Por causa desse evento, a reação popular foi grande. Greves explodiram em toda a Rússia, tanto nas cidades como nos campos. Até mesmo os marinheiros do maior navio de guerra russo, Potemkin, fizeram greves reivindicando maus tratos e abusos de seus comandantes. A repressão czarista, além de resultar em milhares de mortes, perdeu muitas pessoas e várias lideranças. Socialistas foram exilados. Foi diante dessas revoltas que surgiram os partidos liberais e os soviéticos, que eram conselhos ou assembleias formados por operários, camponeses e até soldados. A repressão czarista resultou em milhares de mortes e prisioneiros. Houve algumas reformas e dumas, que eram assembleias de representantes do povo, mas o regime czarista veio ao fim. O fim do regime czarista. Mesmo a Rússia abalada e também derrotada pelo Japão na Guerra Russo-Japonesa, as consequências e perdas não importaram e a Rússia envolveu-se em uma nova e imensa batalha, a Primeira Guerra Mundial, onde novamente sofreu muitas e pesadas perdas. Foi derrotada porque seu exército estava mal equipado nos combates contra a Alemanha, até 1916. Como a batalha na guerra foi longa, houve crises de abastecimento alimentar em várias cidades, desencadeando uma onda de manifestações e greves populares. O regime mostrava-se intensamente debilitado, porque era incapaz de conter a série de revoltas e de insatisfação popular no país.